pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mário Capelletti Júnior. Vou dar umas dicas clínicas para vocês aqui sobre tratamento ortodôntico em caso de extração de um incisivo inferior permanente. Nossa parte de como otimizar a prescrição do aparelho estreito-ar em casos clínicos. Tá bom? Então, é muito comum hoje em dia você no consultório, né, trabalhar com uma prescrição que você precisa saber se você realmente consegue otimizar o máximo possível nas finalizações do seu tratamento ortodôntico. Então, por exemplo, eu trabalho com uma prescrição em que eu conheço muito bem os valores dela e em caso que, às vezes, eu tenho que fazer uma extração do incisivo inferior, para mim é muito importante porque eu faço algumas alterações, chamadas versatilidade, e isso me permite finalizar os casos com muito mais excelência e dando uma longevidade para os meus tratamentos ortodônticos. Então, eu quando comecei na ortodontia, eu comecei fazendo a prescrição de Roth e hoje eu tenho utilizado a prescrição MBT, uma forma com que eu já trabalho já há muitos anos, desde quando eu conheci o professor Hugo Trevize, em agosto de 2000. Esse ano, infelizmente, ele nos deixou, mas eu continuo fazendo parte desse grupo de trabalho dele e nós temos um grupo de estudos e dentro desse grupo se discute sobre versatilidade. E uma delas, realmente, é sobre o tratamento ortodôntico com extração de um incisivo inferior e de que forma que a minha prescrição, no caso aqui a MBT, ela pode maximizar os meus resultados, levando até uma estabilidade e uma finalização com muito mais excelência. A versatilidade é um recurso do sistema que oferece com a finalidade de obter resultados individualizados para determinados tipos de tratamento. Uma delas é a extração de incisivo inferior, tá bom? Então, veja que não é de hoje, quando se falava em extração, utilizavam brackets com 2, 4 ou 6 milímetros, numa situação em que você poderia fazer uma retração minimizando o giro desse canino no momento da retração. Então, isso era muito ruim, porque você teria que ter 4 tipos de bracket para simplesmente um dente. Então, 4, você teria que ter mais 16 tipos de brackets, de uma forma que aumenta muito o seu estoque dentro do consultório. E também existiam os brackets associados, os brackets inclinação contra mesiodistal, desculpa. O que acontece? Você fazia a retração e havia uma inclinação. Então, essa inclinação ela compensava o dente para que ele viesse de uma forma muito mais verticalizado. Nós não usamos mais isso nos dias de hoje. Hoje nós temos uma tendência a usar cada vez menos brackets para abranger a maior quantidade de maloclusões dentro do nosso consultório. Então, a versatilidade, como eu falei para vocês, as primeiras versões que nós trabalhávamos eram brackets de primeira e segunda geração. Hoje a gente considera como sendo os brackets de terceira geração, que eles promovem resultados muito mais otimizados, melhores, com menos quantidades de brackets no consultório. Bom, então aqui são os brackets que nós podemos trabalhar no nosso consultório, pode ser brackets convencionais ou brackets autoligados, os tubos, então para superiores, inferiores, primeiros e segundos molares. Então é interessante que vocês saibam realmente a prescrição que você utiliza para que você consiga minimizar o efeito ou a quantidade de brackets que tem que ter no consultório. Bom, primeiro então, falar sobre a rotação em 180 graus dos brackets incisivos inferiores, nos casos de tração de um incisivo inferior permanente, quando existe uma discrepância de Bolton. E quando é que eu utilizo ela? Por que o incisivo que eu vou extrair? Primeiro, porque o incisivo, ele praticamente não altera o perfil facial do meu paciente, é uma mecânica muito simplificada, é um tratamento assim, muito rápido, então isso gera para o meu paciente uma boa expectativa no meu ponto de vista. Talvez a maior relutância dele seria nas situações em que você vai ter aqui talvez uma linha média que não fique coincidente. Falando aqui, existem na literatura, eu mesmo tenho vários artigos publicados. Quando foi minha tese de mestrado em 1990 e bolinha aí, eu fiz a minha tese de mestrado falando sobre extração de incisivo inferior. Na literatura, ela é muito vasta, existem vários artigos mostrando os benefícios desse tipo de tratamento. Então, são formas de você tratar com muita segurança, respeitar realmente os critérios adequados, aproximadamente aqueles 4 milímetros aproximadamente de apinhamento e intercuspidação no segmento posterior. Você vai ter, no caso aqui, praticamente nula perda de ancoragem, não vai mudar o perfil do seu paciente, porque é uma mecânica muito simplificada e por um tempo muito curto também. Então, falando aqui para vocês, como o próprio Bolton já citava na literatura, nos artigos dele de 1958 e 1962, ele falava aqui, você poderia utilizar um incisivo inferior, associado com outros dentes, ou simplesmente um incisivo inferior para que você consiga resultados estáveis no seu tratamento ortodôntico. Então aqui, como decidir corretamente,
né, foi o que eu falei para vocês, aproximadamente aqueles 4 milímetros de apinhamento, né, com um perfil facial bom, intercuspidação correta no segmento posterior. Qual extrair? Vai depender muito da sua discrepância, né, no momento do tamanho daqueles dentes, ou às vezes existe algum que está com um tratamento de canal, uma restauração ou um problema periodontal, então você pode optar por ele. E existem também as opções, que eu não vou falar agora, de desgastar, né, quando desgastar o incisivo, que não é o motivo, né, do nosso bate-papo de agora. Então, como eu falei, vou mostrar, né, como decidir corretamente e qual extrair. Bom, a prescrição que eu utilizo tem a grande vantagem de ter os 4 incisivos inferiores, todos eles com a mesma prescrição, no caso aqui, mesmo torque, mesma angulação. Então, qualquer um deles eu posso trabalhar com esse intercâmbio entre eles, que todos eles têm, né, a mesma finalidade no momento do torque e de angulação. No passado, eu trabalhava com algumas precisões que a finalização não eram tão boas, vejo que os incisivos ficavam diferentes, centrais e laterais, e hoje, né, tendo esses quatro incisivos com a mesma prescrição, as minhas finalizações acabam sendo muito mais favoráveis também. E, em casos de extração de incisivo inferior, você dá um giro de 180 graus nesse bracket, porque aquele torque que nós temos de -6 vai para +6. Então, estou dando 12 graus de torque, sendo que, nos casos em que existe aqui, ó, esse apinhamento, promove a extração do incisivo inferior, o que acontece? Existe, no caso, a possibilidade de ou você desgastar, não é o motivo nosso, mas com os 4 incisivos, aquela região anterior e inferior ela é muito mais ampla, e quando eu extraio, eu diminuo. Nessa diminuição, eu tenho um aumento da minha sobressaliência. Por isso que eu promovo esse giro de 180 graus, porque o que acaba acontecendo é que você dá esse torque de 12 graus a mais, você minimiza a sobressaliência, né, do seu paciente, terminando assim muito mais próximo de uma oclusão agradável para o paciente. Então, aqui mostrando, né, como fica, né, com 3 incisivos, você gira os 180 graus. Casos muito antigos, veja, casos aqui terminado em 1997, em que, né, você tem tratamentos com extração do incisivo inferior. Hoje, né, a nossa forma de tratamento seria muito diferente daquelas que foram aplicadas naquela época. Temos aqui outros casos, né, terminados em 2000 também, em que foi feita extração de incisivo inferior. Então eu mostro porque a minha experiência não é vamos dizer, de agora. Há muitos e muitos anos. A minha tese de mestrado foi em 1994, quando eu iniciei, foi sobre extração de incisivo inferior. E casos, né, um pouquinho mais atuais, né, bem terminado em 2003, e eu acompanho esses pacientes que existe uma longevidade nesse tratamento, sabe? Que eu digo para vocês, a estabilidade oclusal existe até hoje, que isso é muito bom, né, frente aos nossos tratamentos ortodônticos. Aqui um casinho, né, vou mostrar para vocês, né, muito rápido aqui, para nós finalizarmos a nossa dica. Essa paciente ela tinha uma queixa de que o canino superior direito dela, quando ela sorria, ela não enxergava. Ela falou que ela nunca viu o dente dela. Isso deixava ela muito chateada, né? Porque era um sorriso antiestético para ela. Então, como é que foi feito? Essa é a oclusão do nosso paciente. Foi optado, né, uma avaliação aqui das linhas de referência do nosso arco superior e inferior, radiografia panorâmica, e foi optado para ela fazer a extração do incisivo inferior do lado, né, direito. O ideal aqui para mim seria o incisivo central, mas ela fez o incisivo lateral por uma questão de tempo de tratamento e nós acabamos finalizando desta forma o caso dela. Reparem, ela foi depois fazendo a sua reanatomização dos incisivos e também é um caso que acompanho já há um longo tempo, né, a finalização desse caso, uma boa longevidade. Ela fez depois retratou as próteses, porque durante a oclusão final tivemos que fazer alguns ajustes, radiografia panorâmica final, e também acompanha essas fotos sendo de 3 a 6 meses de diferença entre elas. Bom, então aqui deixando meu recadinho não importa quantos recursos você tem, né? Se você não sabe como utilizá-los, nunca será o suficiente. Então essa é a minha dica para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção.